Ligados Integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. Surpreenda-se com Seara. Olá, muito bom dia para você. Sexta-feira, 2 de dezembro. Vamos juntos encerrar mais uma semana falando de aves e suínos. Veja os destaques do dia. Sustentabilidade, o manejo dos resíduos nas granjas de frangos de corte. O descarte correto e a destinação adequada dos materiais diminuem os riscos de contaminação no meio ambiente. E hoje é dia do quadro Sabores da Copa. A gente vai falar sobre a parceria comercial e também sobre o consumo no Canadá. O país abriu mercado para importação de carne suína brasileira. Tudo isso e muito mais Ligados Integrados já está começando. E a gente começa o programa de hoje te fazendo uma pergunta. Você separa os resíduos gerados aí na sua granja? Conta pra gente, responda agora a nossa enquete. Sim ou não? Participa, lembrando que o nosso número é 11 97 571 3819, está aparecendo aí na sua tela. Responda sim ou não, manda a sua mensagem para o nosso WhatsApp. Bom, eu estou te perguntando isso porque eu visitei uma granja em Itapetininga, no interior de São Paulo, e conheci um casal de avicultores que sabe muito bem o que fazer com os resíduos em cada uma das etapas de produção. O descarte do lixo na propriedade deles segue um padrão de separação e destinação. O objetivo é diminuir os riscos de contaminação, garantir um lote cada vez mais saudável e investir em uma produção mais sustentável. Vamos ver na reportagem? Para entrar na área reservada aos aviários do João e da Kátia, precisamos vestir roupas especiais e descartáveis. O objetivo é mitigar riscos de contaminação. Tanto zelo e cuidado com as aves implicam na utilização de produtos específicos. E o casal sabe muito bem o que fazer com o lixo que sobra de cada uma das etapas de produção. Como vocês fazem o descarte correto dos resíduos aqui da granja? Nós separamos os resíduos em descartáveis comuns e descartáveis químicos, né? Que no caso dos aviários nós utilizamos luvas, máscaras, botas, nós separamos e vem uma empresa terceirizada, contratada da empresa Seara para retirar esses materiais. E os outros materiais nós doamos para uma instituição de caridade, que eles fazem toda a reciclagem do material. Gostariam até de pagar para nós, mas nós preferimos não receber e doar esse material. Vocês têm noção da quantidade de lixo que vocês geram? Olha, acredito que em torno de 500 quilos por ano, entre aviários, os materiais dos aviários e os descartáveis comuns da residência e do aviário. O bom manejo passa pelo encaminhamento correto das sobras de produção. Nada deve ser descartado no meio ambiente. É importante distinguir o que pode ou não ser reaproveitado. De acordo com a resolução do CONAMA 358 de 2005, e a Política Nacional de Resíduos Sólidos, todo atendimento da área de saúde, tanto humana como animal, inclusive no campo, esses resíduos eles devem ser acondicionados, tratados e destinados de forma correta. A roupa que nós estamos vestindo agora, as luvas, o frasco de produto químico, esses são separados, E também temos a parte do frango morto, que é utilizado para composteira. O que é que pode ser reciclado e o que é que não deve ser reciclado? Hoje o que pode ser reciclado, no caso dos integrados aqui, o papel, o plástico, ele pode ser reciclado, mas na parte de resíduo que é considerado saúde, eles não podem ser reciclados, eles têm que ter uma destinação correta. Essa empresa ela deve ser licenciada pelo um órgão ambiental competente e também no seu transporte, ele também tem que seguir as exigências legais da ABNT. O reaproveitamento de resíduos traz impactos ambientais e econômicos para os produtores. Aqui, o adubo resultante da decomposição das aves mortas é vendido para agricultores. Existe aqui na região muita plantação de uva, então nós vendemos, o pessoal faz adubação da uva com esse material e nós recebemos por isso. A decomposição das aves mortas é um processo que exige atenção especial dos produtores.
Quanto mais efetiva a produção, menor a quantidade de aves mortas na propriedade. Isso significa menor quantidade de resíduos orgânicos numa granja. Pamela, por que é importante a gente fazer o descarte correto das aves mortas numa granja? A importância de a gente fazer o descarte correto das aves dentro de uma propriedade é para garantir a preservação do meio ambiente e, consequentemente, garantir a saúde do lote, né? Porque se a gente faz um descarte correto, as aves começam a se decompor, liberação de bactérias, entre outros gases, né? Podendo prejudicar a sanidade do lote que está alojado ou de um futuro lote. E aqui na propriedade do Seu João, qual é o método de decomposição das aves que está sendo utilizado? Aqui no Seu João a gente utiliza um método complementar de compostagem, que é o rotoacelerador. A sua principal vantagem é a aceleração da compostagem das aves. E, na verdade, ele acelera o processo de compostagem. Ele chega a reduzir até pela metade o processo total da decomposição das aves. É importante fazer a destinação correta dos resíduos sólidos em uma granja. Alguns são recicláveis, outros não. Mas também é importante reduzir a quantidade de resíduos orgânicos produzidos em uma granja. Pamela, como é possível reduzir a mortalidade das aves em uma propriedade como essa? O principal fator é fazer os itens mínimos de biosseguridade, né, e garantir todos os procedimentos para a sanidade do lote. É prático, é simples e tem ótimos resultados para todo mundo, né? Nossa, nem fala, porque é muito simples. A gente tem em cada aviário, a gente tem um balde, onde nós colocamos na frente tudo que é para colocar naquele balde especificamente. Então é só abrir a tampa e colocar lá dentro. E isso vai fazer muito bem para nós, para futuras gerações nossas, que vai agregar no meio ambiente. E vai parar de contaminar, de poluir, porque esse material, principalmente o químico, ele polui a natureza. E isso aí vai agregar muito para o futuro, das nossas futuras gerações, né? Para você rever essa reportagem, acesse o nosso canal no YouTube, youtube.com/ligadosintegrados. Fica tudo disponível por lá para você ver, rever, compartilhar com outros produtores e produtoras pelo Brasil. E lembrando que você também pode interagir com a gente em tempo real, deixando seus comentários, porque a gente também está ao vivo no YouTube. Aproveita e se inscreve para você não perder nada. Faltam poucos dias para o Natal. Você já comprou o peru para sua ceia? As exportações brasileiras de carne de peru estão aquecidas. No acumulado de janeiro a outubro de 2022, já atingiram mais de 48 mil toneladas. Isso representa uma alta de 31% no volume e um aumento de 88,8% na receita, na comparação com o mesmo período do ano passado. Entre os principais destinos da carne de peru brasileira estão México, Chile, África e o Peru. Os principais estados produtores da proteína são Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná, os 3 estados que formam a região sul do país. As informações são da AgroSat Brasil, a Organização de Estatísticas de Comércio Exterior do Agronegócio Brasileiro. No próximo bloco tem o quadro Sabores da Copa. Hoje a gente vai conhecer os hábitos de consumo dos canadenses. Em 2022, o Canadá abriu o mercado para a carne suína brasileira. É daqui a pouquinho, voltamos já. Olá, eu sou Aline Tatiane Zico, suinocultora da unidade de Seberi e Três Passos. E estou passando aqui para mandar um forte abraço a todos os suinocultores da região. Fique ligado. Já estamos de volta e hoje é sexta-feira, é dia do quadro Sabores da Copa, aqui no Ligados Integrados. Brasil e Canadá não vão se enfrentar na Copa. O Canadá foi eliminado na fase de grupos. O Brasil joga hoje, mas já está garantido nas oitavas de final. Bom, fora de campo, o Brasil mantém ótimas relações comerciais com o país. O Canadá já comprava a nossa carne de frango e esse ano abriu mercado para a carne suína brasileira. Nós, inclusive, já começamos a embarcar a proteína para lá. O curioso é que o Canadá é o terceiro maior exportador de carne suína no mercado mundial e em 2021 embarcou cerca de 1 milhão de toneladas. Então, o que é que explica esse cenário? Eles exportam bastante, mas também importam bastante. Bom, a gente vai saber mais sobre as nossas relações comerciais com o Canadá e também entender melhor os hábitos de consumo dos canadenses, conversando com o Paulo de Castro Reis, diretor de Relações Institucionais da Câmara de Comércio
Brasil-Canadá. Muito bom dia para você, Paulo. Seja bem-vindo ao Ligados Integrados. Prazer ter você aqui no nosso estúdio. Bom dia, Júlia. É um prazer estar aqui com você e com todos os telespectadores do Ligados Integrados. Prazer é nosso te receber aqui, Paulo. Infelizmente, Brasil e Canadá não vão se encontrar dentro de campo, né? Espero então que vocês coloquem a torcida de vocês aí para o Brasil agora então, hein? Seguramente. Acho que foi interessante até a participação do Canadá, mesmo que rapidamente nessa Copa, até como ensaio para a próxima Copa, onde eles vão estar hospedando junto com os Estados Unidos e México. Nossa, vai ser uma Copa maravilhosa. Eu tenho um carinho muito especial pelo Canadá. Estive lá nessa época do ano, de 2013 para 2014, passei Natal, passei Réveillon lá, porque minhas duas irmãs estudaram no Canadá, então é um país que eu adoro, tenho um baita de um carinho, conheço um pouquinho então os hábitos de consumo e quero que você conte para o pessoal de casa também como é que é o consumo de carne suína, carne de frango, também carne bovina e pescados também por lá, né? Mas eu já vou começar te perguntando o seguinte, o que é que explica o fato de o Canadá ser um grande exportador de carne suína, o terceiro exportador mundial de carne suína e também comprar carne suína do Brasil, que é o quarto maior exportador mundial? Olha, essa é uma pergunta interessante, mas a resposta ela acaba sendo comum a vários mercados maduros. Muitas vezes, os grandes exportadores exportam um tipo de carne e acabam complementando com outras. Então, dentro do próprio escopo de carne de frango ou de carne suína, você pega alguns cortes que o país tem uma maior facilidade de negociar ou um preço melhor, acaba exportando e acaba importando outros cortes e por isso que a gente vê um pouco essa complementariedade. E por que o Brasil? Por que o Brasil vai exportar mais carne suína para vocês, para o Canadá? A gente sabe que nós temos aqui medidas sanitárias que são referência para os outros países produtores, exportadores do mundo. É isso que foi determinante? Eu acho que o Brasil ele é visto, já reconhecido internacionalmente, como um dos grandes players no mercado mundial de proteína animal. E por isso a gente vê, eu acho que há um reconhecimento e todo o trabalho sério que é feito aqui no Brasil, nos diferentes setores, nos controles de processos, nos controles de produção. A gente viu agora há pouco, inclusive, no seu programa, ali o cuidado que desde pequenos produtores a grandes produtores têm com a produção e isso é reconhecido internacionalmente. Sim. Nós temos até algumas telas aqui que nós preparamos para a gente poder então comentar alguns números. Pessoal, vamos colocar aqui na nossa tela a arte que nós preparamos para o Paulo poder comentar. São alguns números de produção e exportação. Como eu vinha dizendo então, né, os maiores exportadores de carne suína do mundo, União Europeia em primeiro lugar, Estados Unidos vem em segundo, Canadá em terceiro e depois vem o Brasil. E na próxima tela a gente tem o número então da importação da carne de frango, né? Quanto o Canadá comprou de carne de frango do Brasil. Vamos ver a próxima tela, pessoal? Vamos dar uma olhadinha aqui. Canadá importou mais de 16 mil toneladas de carne de frango do Brasil em 2021. Bom, eu já queria entender um pouco então sobre o consumo de carne de frango agora. Entre a carne suína e a carne de frango, qual que é a carne preferida do canadense e de quem vocês compram carne de frango ou vocês mesmos produzem a carne de frango que consomem? Quem é o maior parceiro comercial do Canadá nesse sentido? Olha, o Canadá também é um grande produtor de aves, né? E entra um pouco dentro daquele raciocínio que eu falei agora há pouco. Mas eu acho que um ponto importante quando a gente pensa no consumo do Canadá é que o Canadá é um país formado por imigrantes, é um país multicultural, eu diria até mais multicultural que o Brasil. Então, ele é um país que realmente é muito multicultural e isso se reflete no consumo. Então, a gente não tem um consumo padrão canadense. Você tem diferentes culturas, diferentes povos, com os seus costumes, com suas religiões, que às vezes afetam um pouco mais, um pouco menos o consumo de suínos, porque a gente sabe que, apesar do fato da carne suína ser talvez a mais consumida no mundo, você tem restrições culturais ou religiosas que às vezes afetam um pouco esse consumo. No caso do frango também, a gente percebe que tem um acesso um pouco maior nesse sentido. No caso do Canadá, a gente vê
um consumo grande, principalmente o Brasil, acho que pegou um nicho muito forte nas asinhas de frango, chamado chicken wings, né, que acaba sendo um snack de fast food comum para aquele canadense que está ali assistindo um jogo de hóquei ou um jogo de beisebol, que seria o equivalente ao nosso futebol do fim de semana. Então você está ali vendo o jogo e comendo lá as chicken wings num bar, num boteco, num restaurante. Então, chicken wings e as asinhas, então a gente vê um consumo muito forte, a gente vê frangos inteiros e cortes usados muito para saladas, onde vai o frango, sopas, caldos. Então, a gente vê ali, no caso das aves, um acesso um pouco mais ampliado, porque ele ele tem menos restrições culturais, mas com destaque especial talvez para as chicken wings, ali, para as asinhas de frango. É interessante você tocar nesse ponto, porque o Canadá é um país muito aberto para imigrantes, né? Exatamente. Então, realmente, eu estive lá em Vancouver e Toronto, a gente anda pelas ruas, a gente vê gente do mundo todo por ali. Então, são hábitos de consumo mesmo diferentes, dentro de um país, como você disse, um país multicultural, né? Acredito que tenha uma presença muito forte do frango halal lá, né? Que é o frango também que os muçulmanos consomem por conta das restrições da religião, tem uma característica diferente em relação ao abate. Exatamente. Então, a gente vê ali, eu acho que o interessante do mercado canadense é que ele tem espaço para muitos produtos aqui do Brasil. E aí eu estou, inclusive, ampliando para o agro em geral. Quer dizer, qualquer produto de qualidade, e você achando o nicho certo, você tem espaço no Canadá. A gente tem tido uma experiência muito positiva em contribuir para levar diferentes produtos brasileiros na área de alimentos para o Canadá. O Canadá tem uma feira tradicional que acontece todo ano, no caso agora no início de maio de 2023, a gente tem outra onde a gente costuma levar muitas empresas, em parceria inclusive com o Consulado Brasileiro, com o Ministério da Agricultura, com a Apex. Fazemos vários eventos, inclusive de promoção comercial. A gente costuma levar para essa feira uma chefe brasileira e a gente faz uns jantares para compradores e distribuidores canadenses, utilizando os ingredientes dos produtos que estão sendo expostos ali na feira. Então, já nesse ano, por exemplo, quando fizemos esses jantares em Toronto e Montreal, a gente tinha ali produtos já de proteína animal brasileira, onde os canadenses tiveram a oportunidade de degustar isso num restaurante canadense, feito por uma chefe brasileira. Então não é só você expor ou falar que o produto é bom, mas você ter a experiência da pessoa degustar aquilo e falar, nossa, mas esse negócio é gostoso mesmo. E aí a gente fala, olha, inclusive o produtor está aqui do lado e a pessoa tem uma interação diferenciada. Então a gente tem procurado fazer várias iniciativas para aproximar a qualidade que o Brasil oferece nos produtos do agronegócio para o mercado canadense, que é um mercado interessado em comprar. E, inclusive, eu costumo dizer, é um mercado que reconhece o valor e paga por isso, né? Então, eu acho que é um mercado que não pode... Muitas vezes ele está fora do radar do brasileiro. Então, acho que até um programa como esse é interessante para a gente, às vezes, chamar a atenção para oportunidades que algumas pessoas não devem estar percebendo. E como tem brasileiro no Canadá, né? Nossa, isso é verdade. Muito brasileiro no Canadá. E já que a gente falou sobre isso, então vamos de curiosidade. Afinal de contas, o que é o lombinho canadense que a gente fala aqui no Brasil? Então, o interessante é que esse lombinho canadense do Brasil, a gente não vê ele no Canadá, né? Eu acho que ali seria talvez uma adaptação brasileira para uma coisa, vamos dizer, num estilo que a gente imaginaria canadense, mas a gente vê que, inclusive, o Canadá, ele, na parte de suínos, até que você mencionou ali, a gente vê um espaço forte para produtos brasileiros, também de nicho específico. Então, a gente vê um acesso para o bacon, para outros cortes nobres, às vezes já até mais prontos para consumo mesmo,
ou matéria, ou proteína para embutidos e tal, para linguiça, salsicha e tal, a gente vê, assim como até na própria carne do bovino, nessa mesmo raciocínio, a gente vê que o Canadá também é um grande produtor, um grande exportador, mas tem um espaço muito grande para o Brasil, principalmente para carnes magras, que eles utilizam ali para hambúrgueres. Então há já uma exportação forte também nesse segmento. Agora, para a gente encerrar, eu gostaria de falar de oportunidades futuras, porque o Canadá está comprando carne suína brasileira de Santa Catarina, que era o único estado, à época dessa negociação, que tinha ali o status de estado livre de febre aftosa sem vacinação, mas outros estados brasileiros já estão conquistando esse status também. Então, será que teremos oportunidades futuras para outros estados também venderem carne suína para o Canadá e também carne de frango? Com certeza, eu acho que está sendo feito um trabalho forte, inclusive com representantes do governo brasileiro, do Ministério da Agricultura lá no Canadá. O Brasil mesmo tem um adido agrícola que fica na embaixada em Ottawa, que auxilia junto com o próprio embaixador nessas negociações, junto com as associações setoriais dos produtores de suínos, de bovinos, de aves. A própria Câmara tem se empenhado em apoiar isso, então a gente vê um potencial muito forte para já liberar outras regiões produtoras. A gente, como eu comentei da própria feira, a gente tem procurado fazer iniciativas, inclusive a própria Câmara, que tem uma área de inteligência comercial muito forte, já está desenvolvendo alguns estudos específicos, mapeando hábitos de consumo e oportunidades específicas para cada nicho, tanto na parte de aves como na parte... a gente, inclusive, fez recentemente o de bovinos, agora de aves e de suínos a gente está trabalhando. Então, a gente tem sentido, inclusive, que vários produtores brasileiros que estão começando a perceber que o Canadá oferece oportunidades, estão chegando, fazendo contato com a Câmara, com a CCBC, Câmara de Comércio Brasil-Canadá, buscando já mais informações e o apoio que a gente pode oferecer para aproximá-los das oportunidades que o mercado canadense oferece. Ainda mais daqui 4 anos. Ainda mais daqui 4 anos, vamos, como a gente fala, aproveitar a Copa, torcer na Copa ali do Canadá com proteína animal brasileira ali no churrasco, no hambúrguer, no sanduíche de frango, na salada, nas chicken wings e em muitos outros pratos ali. Perfeito. Paulo, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje, falando sobre o Canadá. Tem tanto assunto interessante para a gente tratar, então eu espero que vocês voltem aqui a participar com a gente muitas outras vezes, viu? Com certeza, Júlia. Eu que agradeço essa oportunidade de compartilhar um pouco das oportunidades que o Canadá oferece e estamos sempre prontos a participar aqui de algum programa que vocês tenham interesse. Maravilha. Muito obrigado. Muito obrigada. Até uma próxima. Bom, pessoal, o programa de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado muito o nosso conteúdo. Como nós dissemos, hoje tem Jogo do Brasil, então segunda-feira. Espero que estejamos todos muito felizes aqui com um sorriso no rosto para a gente passar mais uma semana falando de aves e suínos. Bom final de semana para você. Até segunda-feira. Tchau, tchau.